Iniciaremos nesse módulo o processo de desmontagem e abertura do notebook. Antes de iniciarmos esse processo, devemos ter cuidados com determinados pontos de abertura e de encaixe, para que não possamos causar danos ao notebook e, acima de tudo, ao nosso próprio bolso. Cada parte do notebook é possuidor de um determinado parafuso e de um determinado tamanho. Sempre devemos ter atenção à correlação a esses tamanhos dos parafusos para que não coloquemos em lugares inadequados, causando marcas ou furos na estrutura plástica do equipamento. Antes de começarmos o processo de desmontagem do notebook, deveremos retirar acessórios de encaixes, como por exemplo, cartões de PCMC e bateria ou qualquer dispositivo que seja de encaixe, como CD-ROM ou qualquer outra parte do notebook. Esses dispositivos podem nos impedir ou podem até esconder parafusos por debaixo da sua própria estrutura. Iniciaremos o processo de desmontagem através da tela, sempre destacando que todos os parafusos que prendem a moldura estão escondidos através de acabamentos plásticos e borrachas, mas não necessariamente nesta ordem. Muitas vezes encontraremos borrachas sem nenhum parafuso propriamente dito. Mas com certeza sempre teremos parafusos na parte inferior da tela e nos seus cantos, prendendo a sua própria estrutura. Outro ponto muito importante a destacar é que o acabamento da dobradiça, que esconde as dobradiças, muitas vezes também esconde pequenos orifícios que são provenientes da própria moldura ou da tampa. Então, às vezes, antes de arrancar a moldura, deveremos tirar esses acabamentos. E em alguns casos também, esses acabamentos podem estar presos pela parte de trás ou pela parte de baixo da máquina. Independente de sabermos a posição desses parafusos, devemos removê-lo caso exista parafusos nas direções dessas partes que deverão ser removidas, independente de estarem presas ou não a essas partes. Mais alguns detalhes veremos agora diretamente na prática. Iniciaremos o processo removendo os periféricos que podem atrapalhar o nosso processo de desmontagem, como por exemplo, os cartões PCMC e a própria bateria. Bateria esta que se encontra localizada ou por baixo da máquina ou em suas laterais, mas sempre esta terá próximo à sua trava ou a sua trava de destravamento um desenho de uma pilha. Após a sua remoção, retornamos o equipamento na posição ao qual iremos trabalhar. Toda e qualquer movimentação para com esse equipamento deverá sempre ser feita com o equipamento fechado. Eu fecho o equipamento e movimento ele para um lado ou para o outro. Assim me demonstra uma melhor segurança em seu manuseio. Em alguns casos, a própria moldura e a tampa, às vezes elas se prolongam para debaixo do acabamento da dobradiça. Uma vez isso acontecendo, devendo primeiro tirarmos os acabamentos da dobradiça para que a moldura esteja livre o suficiente para ser removida. Nos casos em que isso não exista, perceberemos um espaço entre a moldura e o acabamento. Outro ponto importante a destacar é saber se esses acabamentos da dobradiça estão presos por algum parafuso, como por exemplo, a parte de trás pode conter pequenos parafusos que podem estar prendendo essa peça. Caso tenha, devemos removê-la. Um outro passo, se tem parafusos que estão exatamente na direção do acabamento. Caso esteja, devemos removê-lo. Se temos certeza que ele está prendendo, se não temos, isso não importa. O importante é que removemos eles para que, se ele estiver preso, nós tiremos. Se ele não tiver, já estamos com um nível de segurança adequada ao nosso trabalho. Cuidado com o tamanho dos parafusos, pois podemos cometer um erro que um futuro técnico antecessor a nós cometeu, criando pequenos orifícios na estrutura do equipamento, deixando ele marcado de uma vez por todas.
De posse das ferramentas necessárias e adequadas, nós começaremos o processo de desmontagem da tela, destacando, como já foi dito, os acabamentos que escondem o parafuso. Todo acabamento removido, ele deve ser colado em algum lugar para que a própria cola natural dele não se desgaste, e procuramos evitar ter contato com as mãos para que não possamos sujar a cola e não permitir que ela seja recolada a próxima vez. Mas caso isso aconteça, deveremos usar sempre algumas pequenas gotas de Super Bond ou borracha de silicone. Uma vez removido esse acabamento, procuramos prendê-lo na beirada do próprio recipiente que colocaremos o parafuso ou em algum pedaço de plástico, pois um cliente dá um grande valor a esse pequeno acabamento. Se você recebeu o equipamento com a borracha, deve voltar com a borracha. Caso ele não tenha vindo, não há nenhuma preocupação com relação a isso. Neste ponto, ao remover a borracha, não encontramos nenhum parafuso em sua posição. Consequentemente, os outros prontos provavelmente não deverão ter, principalmente nas suas pontas. Neste caso, retornamos de novo a borracha sem nos preocuparmos com a parte superior. Mas caso haja alguma dúvida, que nós podemos achar que a parte interna dos dois existe alguma borracha, deveremos tirar qualquer uma das duas. Se porventura não encontrarmos nenhum parafuso na parte de baixo, voltaremos à mesma posição. Ou seja, no caso deste equipamento, só se encontra parafusos na parte inferior e nas extremidades da moldura. De posse das ferramentas adequadas, como por exemplo, uma chave Phillips de 1/8, vamos remover o parafuso, que é um parafuso Phillips, que estava escondido debaixo do acabamento. Este parafuso, logo uma vez solto, devemos colocá-los no recipiente. A mesma coisa fazemos com a parte do outro lado. Uma vez já temos certeza de que não há mais nenhum parafuso prendendo na moldura, e destacando também que não existe nenhum parafuso escondido por debaixo de acabamentos plásticos em suas laterais, tanto na lateral direita ou esquerda ou a parte de cima, temos a certeza que a moldura não existe nenhum parafuso que a prenda. Agora chegou a hora que nós devemos usar a nossa espátula de abertura, observando sempre as extremidades dos encaixes da moldura. Ressaltamos que todo o processo de abertura deverá sempre ser começado pelos meios das laterais, como por exemplo, ou nesta área, ou nesta área, ou nesta área. Jamais começaremos a abertura pelas pontas, porque as pontas da tela têm maior resistência do que o meio das laterais. Devemos também prestar atenção se o encaixe da moldura prolonga-se para debaixo da tampa, ou vice-versa. Como por exemplo, se o encaixe da moldura que se encontra nesta posição vai para debaixo da tampa, ou a tampa vai debaixo da moldura. Procuremos botar o sentido da ferramenta no sentido do encaixe, fazendo com que a ferramenta empurre a parte que está sendo encaixada para baixo, facilitando assim a abertura da moldura. Todo o processo deverá ser feito com calma e bastante paciência, para que nenhum dano seja causado ao equipamento. A parte de baixo, muitas vezes, oferece uma certa resistência. Devemos descer a tela até o máximo que ela vá, sem nenhum esforço, para que podemos ter acesso à parte de baixo. O encaixe da moldura na tampa, na parte inferior.
Uma vez solta a moldura, devemos acomodá-la adequado para que a mesma não sofra nenhum dano. Neste caso, a tampa e a moldura, uma vez desencaixada, elas já se soltaram, facilitando assim o nosso trabalho. Destacando que a tela neste modelo, a tela está presa sob as hastes das dobradiças que estão nas suas laterais, destacando-se 2 parafusos em suas extremidades, tanto de um lado quanto do outro. Sempre devemos prestar atenção se existem cabos ou pontas aqui atrás, antes que esta tampa caia e seja removida. Devemos fazer sempre tudo com muita atenção e com cuidado, porque caso um cabo desse parta, a responsabilidade é toda nossa. No caso deste modelo, uma vez já encaixada a moldura, a tampa já também se desencaixou automaticamente. Atrás dela existe a antena do wireless que vem da parte da área de processamento que está na parte de baixo do equipamento. Devemos ter muito cuidado com relação a essa antena para não danificá-la. Atrás da tela encontramos o cabo de vídeo. Este cabo de vídeo manda sinal de vídeo para o LCD para que ele possa processar a imagem. Junto ao LCD existe uma lâmpada, que normalmente a coloração dos seus fios se destacam em rosa ou branco e branco, ou branco e cinza, ou branco e azul. Este cabo, que é o cabo da lâmpada, vai para um circuito chamado FL Invert ou LCD Invert, um circuito que é uma fonte de baixa para alta, ou seja, pega uma tensão DC e transforma uma tensão AC de alta tensão para que possa acender essa lâmpada de catodo frio, que é uma lâmpada bem parecida com aquilo que nós conhecemos como lâmpada fluorescente. Antes de removermos o LCD, devemos preocupar os cabos que estão encaixados nele, como por exemplo o cabo de vídeo e o cabo da lâmpada. Esses cabos devem ser desencaixados antes que o LCD seja removido, pois assim garantiremos a segurança dos próprios cabos. Muitas vezes o cabo de vídeo vem preso através de algumas fitas adesivas que devem ser removidas com a ferramenta apropriada, de maneira que possamos removê-lo e prendê-los em qualquer parte do LCD, pois futuramente recolocaremos ele de novo em seu local de origem. Uma vez solto o cabo, poderemos desencaixá-lo. Tanto o cabo de vídeo como o cabo do LCD Inverter. Uma vez liberado o LCD dos seus cabos, podemos agora, de posse da chave Phillips de 1/8, removermos os parafusos que estão em suas laterais. Sempre prestando bem atenção que esses parafusos que prendem o LCD, neste exemplo ao qual estamos usando, eles prendem o LCD e mantêm a sua segurança. Se porventura removermos todos os parafusos de uma vez só, o LCD pode cair. Então devemos sempre manter a nossa mão firme, segurando o próprio LCD, para garantir a sua segurança sem nenhum dano a ele mesmo. Tudo deve ser feito de maneira calma e tranquila, sem nenhuma pressa. Uma vez solto o LCD, devo depositá-lo em um lugar adequado, como por exemplo, sobre uma superfície de algum pano ou de algum plástico bolha, evitando que eu cause danos ou arranhões em sua estrutura. E que este local seja bem longe do manuseio de minhas mãos, para que eu não possa causar nenhum dano a esta peça enquanto eu estou trabalhando. Após a remoção do próprio LCD, devemos agora remover o LCD Inverter.
Este mesmo dispositivo já não mais existe em uma das suas extremidades o cabo da lâmpada. O único cabo que está próximo a ele é justamente o cabo de sinal que está conectado a ele. Cabo este que leva todas as tensões e todos os sinais de controle para o seu próprio circuito. Normalmente a sua remoção é feita através de um único parafuso, ou em alguns casos ele pode estar colado à estrutura da tampa. Caso ele esteja colado à estrutura da tampa, jamais devemos puxá-lo de uma vez. Devemos, aos poucos, com a ferramenta apropriada, soltá-lo lentamente pela parte de baixo, de maneira que ele vá descolando aos poucos. Pois, se puxarmos essa peça de uma vez por todas, podemos danificar o seu transformador de alta que está preso ao seu corpo. Neste nosso exemplo, não temos esse problema. Apenas temos um pequeno parafuso que deve ser retirado da sua estrutura. E este parafuso acomodado em nosso recipiente. E assim temos o FL inverte ou LCD inverte solto em nossas mãos apenas com o seu cabo de informação, que devemos desencaixá-lo lentamente e acomodá-lo em lugar seguro. E assim temos toda a nossa parte da tela desmontada, no caso se houvesse a necessidade da substituição do LCD inverte ou do próprio LCD propriamente dito, ou ainda o próprio cabo de vídeo. Em nosso exemplo, agora deveremos remover a antena do wireless, tá? Para que possamos tirar a tampa. Normalmente essa antena ela é presa ou às vezes é parafusada na própria tampa. Destaco em marcas como os da HP que a antena do wireless não é presa na tampa, e sim debaixo dos acabamentos da dobradiça. Tá? Mas no nosso exemplo, essa antena ela é presa na estrutura da tampa. E devemos remover os seus adesivos da mesma maneira que removemos o do LCD, e prendendo ele em algum lugar que futuramente iremos retorná-lo ao seu lugar de origem. Soltando assim a ponta das antenas também, que está, neste caso aqui ela é colada. Assim podemos liberar a tampa e colocar no lugar seguro. Assim terminamos o processo de desmontagem da tela. Nessa etapa da desmontagem, agora nos resta a desmontagem da parte de processamento do notebook propriamente dito. Essa parte, o primeiro passo que damos é sempre removendo o teclado do seu local de origem. E esse teclado pode estar preso da seguinte forma: apenas através de 3 ou 4 parafusos que se escondam debaixo do acabamento da dobradiça. Pode ainda estar preso com 3 ou 4 travas que prende a estrutura metálica dele ao notebook. Essas travas podem estar na parte de cima do teclado ou na parte de baixo do teclado, tá? Ou ainda, além de ter essas pequenas travas ou às vezes parafuso, pode ter ele na parte de baixo do notebook, tá? Na parte de baixo do notebook, alguns orifícios, pequenos orifícios com um parafuso que atravessa o notebook e vai prender o teclado do outro lado. Normalmente esses orifícios, próximo a ele, existe um desenho, ao qual pode ser o desenho de um teclado ou o desenho de uma letra K, simbolizando que aquele parafuso prende a estrutura do notebook ao teclado. Neste nosso exemplo, apenas temos 2 ou 3 parafusos debaixo do acabamento dobradiça, que deveremos removê-la usando a ferramenta apropriada, procurando pequenos orifícios que existem entre o teclado e o encaixe, para que possamos levantá-lo e soltá-lo de maneira adequada, para que essa peça esteja solta. E desta maneira
observarmos os parafusos que o prendem. E de posse de uma chave de fenda de 1/8, uma chave Phillips de 1/8, remover o teclado. Colocando sempre os parafusos no seu local de segurança. Ao estarmos com o teclado solto, sempre viramos o teclado contra a base do teclado, ou seja, o local onde eu apoio a mão. Assim facilita a maior segurança para o cabo lógico que liga o teclado. Desta maneira, garantimos a segurança do cabo, evitando que ele sofra qualquer dano. E agora nos resta, para remover o teclado, destravar as pequenas travas que prendem o cabo ao conector, como por exemplo, usando a ponta do orifício da ferramenta adequada para que eu possa levantar o conector de maneira adequada e possa assim, com o apoio da minha pinça, pois assim me dá a melhor segurança para a remoção do cabo, remover o cabo e remover o teclado com maior segurança, depositando ele num lugar seguro, longe da minha área de trabalho.